Magnus e Carmina seguiam encantados com a história que Legere contava, mas o que eles não sabiam era que Malik já os observava. Ele estava à espreita, escondendo-se, ora ali, ora aqui, determinado a chegar, antes do que os feiticeiros, onde quer que estejam as partes do livro Primum. Esse é um dos trechos do livro Primum, em Terra de Samurais, recente obra lançada pela Vivi Costa, com ilustrações de Charles Segar, e inspirado na peça teatral A Magia do Livro. E a escritora Vivi Costa nos brinda com a sua presença a propósito disso, para tratarmos desta obra. Vivi Costa, é uma honra tê-la conosco. Olá, Fábio. Olá, espectadores da Café com Letras, da TV Câmara. Para mim é uma honra estar aqui e poder falar um pouquinho de literatura infantil, né? Na verdade, eu fui procurada pelo grupo que trabalha, que encena a peça A Magia do Livro, e eles me pediram que escrevesse um livro da peça. Analisando e assistindo a peça, eu propus a eles a continuidade da trama da história da peça, né? E foi aí que surgiu o primeiro livro que eu imaginei que fosse o único da série, né? Hoje já é série, mas na época que foi concebido era um único livro, que era o que eu lancei em 2015, que era o Resgate no Deserto, né? Bom, a gente trabalhou esse livro em algumas escolas e a repercussão com as crianças foi muito interessante, né? E aí começamos a analisar as possibilidades de contar as outras aventuras dos feiticeiros nessas outras partes do mundo onde eles foram resgatar o livro Primum. E daí, esse ano, então, lancei Em Terra de Samurais, né? Que trata um pouquinho da aventura deles no Oriente. Nós temos aqui os protagonistas, eu não consegui guardar exatamente todos os nomes, mas como eu estava lendo a Carmina e o Magnus, que são os feiticeiros, há uma trama e ela é recuperada, e nós estamos aqui só para situar as pessoas com 3 livros. Recentemente lançado o Primum em Terra de Samurais, mas ele dá, digamos assim, sequência em relação a outros 2 livros já lançados por ti, que é o Primum Resgate no Deserto e Primum As Buscas no Brasil, que dentro do possível vamos tentar dar conta dos 3. Okay. Mas aqui nesse início é sempre retomado um processo inicial desses feiticeiros, no caso o Magnum e a Carmina. É isso? Isso. Até para dar independência entre os livros, para não ser necessariamente obrigatório ler uma sequência, não. Então, no decorrer da trama, eu faço a retrospectiva de como tudo começou, né? Que foi essa disputa em função da ganância e da ambição de cada um por si, ter o conhecimento, o livro do conhecimento e da sabedoria só para si. Né? Então, lá pelas tantas, nos 3 livros e nos próximos que virão, eu sempre faço a retrospectiva, que é para garantir essa independência, que o leitor e a leitora entendam de onde surgiu a trama, né? Principalmente no livro que trata sobre a viagem deles. É interessante assim, para que as pessoas se situem, ter essa disputa pelo conhecimento, e aí eles são, digamos, punidos pelo excesso de ganância por uma deusa maior, né? Isso. E aí eles são obrigados a percorrer o mundo atrás desses fragmentos, numa disputa lá com o Mago dos Ventos, que também quer a parte, montar todo o livro. Como é que é chamado o nome dele? É o Malicus? Malik. É o Mago dos Ventos. O Mago dos Ventos, o Malik. Exatamente. E aí eles têm que fazer uma disputa, inclusive, nesse momento. E aí, por exemplo, num dos livros que eu estou citando aqui, deixa eu ver, o livro sobre as buscas no Brasil. É interessante que tem uma riqueza de detalhes também históricos, porque eles chegam, primeiro aportam em uma praia, e no momento subsequente eles chegam a parar nas missões aqui jesuísticas, com Sepete Araju, com líderes históricos. Como é que foi isso? Porque tu tens que ambientar uma trama independente, que é uma história já do grupo teatral, e que tu, digamos assim, dá um viés autoral a partir dos livros, mas ao mesmo tempo respeitar determinadas continuidades históricas. Como é que foi fazer esse jogo? Olha,
esse é o grande desafio, né? É tu aliar a fantasia, né? E trazer alguns elementos culturais respeitando os lugares. E esse também é o propósito da série de livros, né? Trazer conhecimento. Nessa disputa que os feiticeiros tiveram, eles tinham a incumbência de cuidar do livro da sabedoria. Mas como eles começaram a se desentender e cada um queria ser mais sabido e ter mais conhecimento ou ter o conhecimento ao seu serviço, eles disputaram o livro da sabedoria e ele se despedaçou. E partes do livro, então os fragmentos, caíram em vários lugares do planeta, né? Um deles é no Brasil. Então o Brasil é um país muito rico, de dimensões continentais. Como trazer o aspecto cultural? Ficava muito simples eu trazer de uma única região. Então eu trago a riqueza do Nordeste, né, com os festejos do Bumba Meu Boi ali, e aonde eles aportam primeiro é lá nas cavernas onde tem a arte rupestre, que é já considerado o patrimônio universal da humanidade, né? E ali então eu trago alguns elementos da cultura nordestina e da importância do Nordeste para a construção da escrita também, né? Que são as mais antigas que se tem notícias no Brasil, os registros, né, das primeiras tentativas. Digamos aquela chamada rota do descobrimento, aí o pessoal que viaja para a Bahia tem muito claro isso. E aí isso. é o Piauí, em São Raimundo, onde tem essas cavernas, né? Depois, na sequência, então, vem a questão da cultura do centro-oeste ali, que é, do centro-oeste não, do sudeste, que é o Carnaval, Rio de Janeiro, que esse é mundialmente conhecido, né? Todos os ensaios carnavalescos e isso, graças a Deus aqui Caxias está retomando isso também, né? Tomara. Cada território com as suas dimensões, né? Claro. E depois seguem para o sul do país, onde então vem as reduções jesuíticas, né? Como é que aconteceu a questão da cultura guarani, os líderes ali da cultura guarani, que é o Sepete Araju. Então eu tento, veja bem a costura que eu tive que fazer para não tornar o livro cansativo, né, que fosse atrativo ao olhar e à leitura, e também fosse desafiador para saber onde que está a tal parte que ficou aqui no Brasil, né? Aqui eu vou pedir que a nossa equipe de filmagem pegue. Nós temos aqui exatamente o ponto do qual tu estás tratando nas chamadas reduções ou missões jesuíticas, como queiram. Aqui estão os magos de uma forma decepcionada, uma briga, e aí tem o Malik lá, que é o mago dos ventos, ele promove redemoinhos e tal, e aqui tem um ponto clímax em que ele encara e surge o Sepete Araju com seu cavalo, como é contado na história, e aí com uma boiadeira ele consegue laçar a perna do mago dos ventos, e aí o redemoinho para e tal, e aí continua a peregrinação deles em busca desse conhecimento, e eles saem de uma praia de balão e saem daqui também em um balão, né? E aí esse livro propriamente do Brasil, ele fica inacabado, né? Ele deixa um gancho, né? Todos eles vão deixar um gancho na sequência de como é que continua a história, mas todos eles são compreensíveis à leitura, né? Não necessariamente tem que ler o anterior ou o posterior para compreender a história. Então são aventuras que os personagens principais, que é o Magnus, a Carmina, e no Japão, aquele em Terra de Samurais, que é ambientado no Japão, já surge o Leger, que são os 3 personagens da peça teatral. Todos os outros foram construídos a partir da minha imaginação. Só para situar os leitores e eventualmente quem está nos acompanhando, que acompanha, desculpa pela redundância, mas aqueles que estão nos acompanhando que já prestigiam a magia do livro e a peça teatral em si, até que ponto tu estás aqui recuperando, com outras palavras, a própria peça e até que ponto é autoral? Existem personagens que não fazem parte da peça originalmente, né? Então, da peça teatral é a trama inicial onde os feiticeiros disputam o livro. É a batalha de feitiços, né?
E algumas coisas do Brasil também é tido na peça. Todas as outras partes, esse do deserto, não faz menção nenhuma na peça. Está implícito lá que o livro se espalhou em várias partes do mundo, mas na peça teatral não traz elementos do deserto, não traz elementos do Japão, né? Então isso tudo foi a partir da minha imaginação, sempre tentando aliar, né? Não esquecer a trama dos personagens na peça, mas a continuidade e a aventura que eles enfrentam em cada um dos lugares. Ou seja, dá um toque autoral, mas ao mesmo tempo não descaracteriza a essência da história. Nesse livro aqui, O Resgate no Deserto, nós estamos tratando de 3 livros. O dos Samurais foi lançado neste ano, mas 2015, 2016, tu vieste com esses outros 2 livros, sobre a viagem ao Brasil e aqui, Resgate no Deserto. O Resgate no Deserto, ele vai mesmo, como o título coloca, na origem da história. E tu deixas em aberto um leque de lugares pelos quais os feiticeiros teriam passado, no sentido de recuperar a matriz do conhecimento, a essência do conhecimento, como queiram. Então, digamos que os livros subsequentes acabam sendo flashbacks, né, em que as pessoas vão ver por onde os feiticeiros passaram, né, e aí é uma sucessão de aventuras. Isso. Imagino que tu deixas aqui uma margem ou subentendido que novos volumes vêm por aí, né? A ideia é essa. Inclusive, o ilustrador que não está aqui hoje, é uma pena, o Charles Segatti já está trabalhando na sequência, né, no 4º livro, então, que a gente já escreveu, já registrou na Biblioteca Nacional e estamos trabalhando nisso, né? Esse, o do deserto, então, foi o meu primeiro lançamento. Não necessariamente ele deve ser o primeiro livro a ser lido. Claro. Não é essa a questão. Sim, existe uma certa autonomia entre as obras. Embora seja possível fazer a costura, elas têm uma certa autonomia, né? Para o leitor atento, ele vai saber que ele não é o primeiro da série, né? Na verdade, ele vem numa sequência. Embora tenha sido o primeiro a ser lançado, porque, como eu te disse, eu não tinha intenção de escrever uma série, né? Claro. Seria eu acho que muita prepotência, assim, eu já dizer, não, já vou escrever 8 livros, 10 livros, não. Eu escrevi este achando que este se bastava, né? Claro. Só que as crianças pediam, e nos outros lugares, como é que foi lá? Porque tem um mapa ali que apresenta minimamente os lugares por onde eles passaram e já resgataram as partes do livro. Então as crianças começaram a perguntar, e as profs que trabalharam os livros nas escolas também, como é que aconteceu essas outras aventuras, e daí a gente começou a se debruçar, né? Conversei com o pessoal do grupo sobre o que eles entendiam dessas outras possibilidades, né? Ficaram muito encantados, inclusive eles estão trabalhando no roteiro de pequenos filmes, né? Que eles vão com outras mídias e outras linguagens, né? Eu trabalho com os personagens na questão da literatura e eles já querem voar pelo mundo através de pequenos filmes e coisas, né, do gênero. Nesse livro, o Primo Resgate no Deserto, a propósito, ele começa com uma... E ao longo do que eu vou falando, eu folheio o livro e a nossa equipe pega as imagens. Aquela clássica situação de um casal de irmãos aqui e a avó contando histórias. Isso. E aí... propositadamente, tu tentas aqui reprisar o que vai acontecer de forma muito rotineira dos pais contando a história para as crianças, né? E aí eles tomam contato, então, com essa divergência e tem, a propósito, uma coruja aqui, que dá, digamos assim, a orientação para esses feiticeiros durante a sua peregrinação aí para os lugares. Isso. A coruja, ela vem do mundo mitológico, né? Que eu tento unir aí 3 mundos, além das aventuras e o mundo real, né? A fantasia da peça e o mundo real, que são os lugares por onde eles passam, tem também o mundo mitológico, que é a deusa Minerva, a deusa da mitologia romana, da sabedoria, que tem uma mascote, que é a coruja.
né? Por isso a propósito, como é que é o nome? A coruja enfatiza muito a questão de ser faladeira, tagarela. Essa aqui, a minha coruja é a coruja tagarela, é a tagarela, né? Ou a coruja do livro. Exatamente. Né? Porque eles se surpreenderam que a coruja falava com eles e dava dicas e tentou, nesse livro, a coruja, então, ela é responsável por intermediar a chegada dos feiticeiros até o mundo do deserto, onde as crianças e a avó Cate se encontravam, né? Que é a Raya, o Cassem, que são os netinhos, e a vovó Cate, que é a contadora de histórias ali no livro, né? Então, a coruja, ela vem para fazer essa intermediação e essa aproximação do mundo da fantasia com o mundo real. No agregado, o livro, ele, como tu falaste, há uma certa repetição de um livro ao outro para situar o leitor que, digamos, não li os anteriores, estou pegando esse, ou só vou ler o primeiro e não chegarei até o seguinte, enfim. Os livros têm essa certa autonomia, mas é insistida muito numa certa moral da história, de combate à ganância, de combate ao individualismo, de um espírito coletivo. Embora nos livros não seja taxado de forma explícita que a Carmina e o Magnus fossem irmãos, dá muito aquela noção de um casal de irmãos que competem entre si ou que não cooperam, mais ou menos por aí, né? Na verdade, assim, eu não foco na questão moral da história, né? Mas a minha preocupação era de mostrar que o trabalho coletivo tem muito mais força que o individualismo, né? Nesse aspecto, sim. Então, os feiticeiros, depois daquela façanha que eles tiveram da batalha de feitiços de desmontar o livro, os feiticeiros, eles têm a incumbência de remontar o livro, né? Mas, para isso, eles têm que mostrar conhecimento e têm que aprender a trabalhar coletivamente. Né? Sim. Então, eles têm que unir forças. Ao invés de dividir forças, eles têm que unir forças, né? Se tu compreende que isso é a moral da história, né? Para mim é um elemento da narrativa. Claro. Tá? E eles também perdem os seus poderes mágicos. Eles estão, a partir daquele momento, sem suas varinhas, né? E só as recuperarão no momento que eles organizarem o livro de novo, que é o livro da sabedoria. Quando eu falo moral da história, porque é o seguinte, quando tu vais contar uma história, uma história infanto-juvenil, digamos assim, sempre fica aquela ideia, qual é a mensagem, ou no que levou essa história. Precisa haver uma lógica, um princípio, né, de deixar essa mensagem. Fica muito exatamente o que tu estás colocando, né? De um combate ao individualismo, de um espírito mais competitivo. Competitivo não, mas competitivo no sentido da união, né? Você vai conseguir bons resultados se estiver unido, não sozinho. E ali a deusa Minerva acaba tendo aquele aspecto da função arbitrária, vamos supor, os pais, vamos supor aquela figura dos pais lá que dão castigo ou que reconhecem quando foi obtido. Por exemplo, tem um dado momento, agora eu não vou lembrar exatamente em qual dos 3 livros, que eles conseguem avançar uma etapa e conquistar parte significativa desse livro desmanchado. E aí eles recebem os poderes de volta. Porque na digamos verdade, que é uma quando recompensa. Eles resgatam a sexta parte do livro, a sétima parte do livro, que então, em tese, né, seria a última parte, e daí eles teriam já os seus poderes. Isso no livro do deserto, né? Então, aí é que está, no livro do deserto há quase que uma perspectiva totalizante do percurso. Depois ele vai sendo desmembrado nos livros subsequentes. Então, como a vida não é linear, a série também não ficou linear. Exatamente. Justamente porque não havia a intenção de escrever uma série, né? Agora eu vou começar, não. A ideia era registrar a aventura dos feiticeiros numa proposta literária. Claro. Essa era a ideia inicial, né? E por isso saiu o Resgate no Deserto, onde eles resgatavam a última parte do livro que faltava, né? E nem assim está finalizada a trama, né? Porque aponta ali que esta última parte ficou presa pelo Malik, o Mago dos Ventos, né?
Nós conversávamos aqui antes sobre o fenômeno vento, né? Da onde é que surgiu o tal do Mali, que nós dois não gostamos de vento, né? Ou temos algumas questões contra o vento. Bom, o Mali que é uma criação da minha imaginação, né? Justamente por causa do vento. O vento é uma coisa que me atrapalha bastante. Que as pessoas não conseguem ter noção do que a gente conversa fora do ar. Quando nós estamos nos preparando para a entrevista, ou depois, ou no intervalo. Mas enfim, falávamos aqui contrariamente ao vento. Isso. Então, nesse livro, que é o 7º livro aí da possível série, né? Vamos ver como é que ela se desenrola. É que eles resgatam todas as partes do livro e só que esta parte o Malik consegue né? Pegá-la antes deles e ela fica presa no mundo etéreo, que é o mundo da fantasia, onde o Magnus e a Carmina, da onde eles se originaram, né? Então, o próximo, na sequência, seria o mundo etéreo. Na sequência do livro do deserto, seria como é que eles vão resgatar no mundo etéreo, então, para dar finalizada essa trama toda, né? Vivi Costa, como nós sempre fizemos no Café com Letras, agora nós vamos dar um tempo no bate-papo sobre a série Primum, que com ênfase maior aqui em Terra de Samurais, que é o lançamento mais recente da Vivi Costa, para chamar as dicas do autor nessa reta final do Café com Letras. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, a Vivi Costa que nos traz aqui a série Primum, em Terra de Samurais e outras obras que vieram anteriormente a essa. Eu vou pedir que nesse intervalo que nós demos, digamos assim, na conversa sobre essas obras, tu passes a quem nos acompanha nesse momento dicas, sugestões de outros livros e autores que por um motivo ou outro te influenciaram ou que tu consideras importante de chamar a atenção. Bom, eu trabalhei bastante tempo com alfabetização de crianças e adultos, né? Para a criança, eu recomendo uma coleção que ela é bastante interessante para início de alfabetização, que é uma coleção do Eliardo França e da Mari França. É a coleção Rato e Gato, se não me engano, já tem bastante volumes, né? Legal. Que é bem legal. Também gostei muito de trabalhar com a literatura produzida pela Fernanda Lopes de Almeida. Dentre eles eu destaco a Margarida Friorenta, a Curiosidade Premiada e Pinote, o Fracote e Janjão Fortão, né? Foram 3 obras que me acompanharam ao longo da minha trajetória como alfabetizadora. Recentemente, nós temos alguns autores aqui em Caxias que eu recomendo bastante, que é a Elo Bassichetti, ela tem inúmeras obras. Já esteve várias vezes aqui no Café com Letras, a propósito. Então, ela tem inúmeras obras bem interessantes para trabalhar nos diversos níveis, né? Não só na alfabetização. E a Elaine Cavion também. Também esteve aqui com um livro sobre o amarelo. Isso. Que é o mais recente, acho que deve fazer pouco mais de um ano. E agora tem teve o Reino das Águas e agora ela está lançando um outro também, em breve a gente vai conhecer. Olha aí que legal. Que são livros bastante interessantes e produzidos por pessoas aqui de Caxias do Sul, quer dizer, há uma ampla produção local e que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Para além desses, também tem os clássicos da literatura, né? O Ziraldo, sem sombra de dúvida. Pois tu estavas falando, eu vinha pensando aqui no Ziraldo, aquela série de pequenos livretos, chega a ser até de bolso. Um sobre o umbigo, o outro sobre as partes do corpo, o joelho juvenal, que daí a criança se esfola e aí o joelho está satisfeito, correndo ao vento quando vê a criança tropeça e machuca, então ele vive sempre escalavrado. E aí é o joelho reclamando, reclamando ou até falando bem da rotina de ser o joelho de um menino levado, que se machuca muito e tal. O Ziraldo é um mestre, né? E tem um livro dele que me acompanhou por muito tempo, encantou sempre crianças e adultos, né? Que é O Bichinho da Maçã.
Ele traz sempre um pouco de comédia, né? Ele é bastante astuto nesse segmento de trazer o humor para dentro da literatura, né? Claro. Tem a Silvia Ortoff, que eu gosto muito daquele Se as Coisas Fossem Mãe, né? O livro dela. E tem também a Ruth Rocha. Um dos livros que eu recomendo é O Coelhinho que Não Era de Páscoa, né? Que sempre traz um pouquinho da questão de respeito às diferenças, né? Sempre tem uma mensagem para além da literatura. Que mal ou bem dialoga com a tua proposta naquilo que eu chamava moral da história, ou elemento da história, da forma como tu disseste, casa com a tua série que tu propuseste aqui. Ainda dando sequência, nós temos poucos minutos ainda dessa série Primum, Em Terra de Samurais, Resgate no Deserto e As Buscas no Brasil, obra que tu fizeste junto com o Charles Segatti, a quem couberam as ilustrações, digamos assim. Nós tentamos mostrar no decorrer do livro, no decorrer do programa, muitas das ilustrações que estão nestes livros. Como que se deu o casamento entre a escrita e a ilustração? A ilustração ela é muito explícita, muito chocante pela qualidade do papel do livro, o brilho que ela adquire, mas ainda assim há um cuidado no texto de descrever bastante. São livros com uma quantidade um tanto densa de textos, de um modo geral, comparando com outras obras infanto-juvenis. Como é que é dosar? Até que ponto vai pelo texto, até que ponto se deixa a mensagem para as ilustrações? Bom, isso também é um aprendizado, né? No primeiro livro a gente teve que fazer vários cortes, né? Porque não cabia todo o texto na questão do formato que a gente tinha pensado e para o público que se tinha pensado. Eu te pergunto bem como jornalista, porque nós que escrevemos temos dificuldade de cortar os nossos próprios textos. E é difícil. Então eu entendo quando tu disseste que não tinha espaço para tanto texto. A concisão é difícil, porque quando tu escreve um livro, tu quer... ainda mais esses que falam de lugares, né? Porque eu trago ali elementos culturais. Quem viaja tem a possibilidade de confirmar, de verdade, a gente viu isso. Quem não viaja, fisicamente viaja na imaginação. Então, eu também tenho essa preocupação de ser fiel a alguns princípios culturais dos lugares aonde se passa as histórias, né? Então, no decorrer, já nesse quarto livro, a gente já está mais tranquilo. Eu e Charles não disputamos mais tanto espaço, né? Eu já tento ser concisa o suficiente para colocar os elementos da cultura e da trama de forma a que não fique enfadonho para as crianças lerem, né? E para os pais contarem para as crianças, então de uma forma atrativa, e que também a ilustração ela represente a parte daquilo que está sendo lido naquela página. Ou seja, está claro quem vai explicar o quê? Onde que é o ilustrador, onde que é o escritor. Então isso também é uma construção que a gente fez ao longo desses 4 de convivência, eu e o Charles. Né? Vivi Costa, quero te cumprimentar imensamente. As 3 obras aqui, elas são muito alentadas do ponto de vista gráfico, da própria trama, da tal moral da história que abordamos ao longo do programa, mas nosso tempo está quase que se esgotando. Eu gostaria então que de forma breve tu fizesse uma saudação final ou tocasse ainda que quase que telegraficamente em pontos que não abordamos até aqui. Bom, Fábio, eu queria te agradecer a oportunidade, né? Sabe que divulgar literatura não é uma tarefa fácil, né? Não são muitos os espaços que se abrem. E queria convidar, então, os telespectadores a viajar conosco, né? nas tramas do Magnus e da Carmina, por várias andanças pelo mundo, né? A ideia é essa. Então tá, muito obrigado. Eu que agradeço. Acabamos de conversar então com a escritora Vivi Costa, ela que em conjunto com o ilustrador Charles Segatti preparou essa série Primum, dando sequência, digamos assim, à obra teatral A Magia do Livro. Então nós abordamos aqui Em Terra de Samurais, Resgate no Deserto e As Buscas no Brasil.
Ficam essas dicas de leitura para quem nos acompanhou esta semana aqui no Café com Letras. E como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.